Olá, vamos começar a nossa aula sobre os remédios constitucionais. Artigo 5º ainda é o tema da nossa aula, só que a gente separa o tema remédios constitucionais para trabalhar de forma dedicada. Esse bloco de aula a gente vai trabalhar o habeas corpus. É o primeiro remédio constitucional que a gente estuda, está previsto no artigo 5º, inciso 68, e eu vou já compartilhar a tela com você, para a gente começar a trabalhar, ok? O nosso habeas corpus, tá bom? O habeas corpus é o remédio constitucional mais antigo, não é? Ele é datado, ele, na verdade, foi criado antes da previsão na Constituição brasileira, certo? Ele vem do direito europeu, ele vem do ato de habeas corpus, certo, de 1215, da Inglaterra, de 1215, e ele vem, certo, na nossa Constituição, ganhando em constituições anteriores, ele não é novidade na Constituição de 88, e ele é reforçado na Constituição de 88. E no inciso 68 do artigo 5º, o texto constitucional diz o seguinte, está aqui na tela para você: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Presta atenção aqui. Eu não vou explorar o aspecto processual penal do habeas corpus, porque você vai encontrar o aspecto processual penal lá no CPP, lá no Código de Processo Penal. Mas aqui a gente vai trabalhar, a gente está trabalhando o artigo 5º. Eu até exploro um pouquinho o habeas corpus, mas dentro dos limites constitucionais. Então, o que a gente vê aqui? Olha, conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então, aqui a gente tem o habeas corpus liberatório, ou também chamado habeas corpus repressivo, que é quando alguém já sofreu uma violência, uma violação à sua liberdade de locomoção. E a gente tem aqui também o habeas corpus preventivo, quando a pessoa já está, aliás, quando a pessoa está ainda com a sua liberdade de locomoção ameaçada, ok? E ela quer se antecipar para evitar que ocorra a efetiva violação. E veja que cabe o habeas corpus tanto por ilegalidade quanto por abuso de poder. Se a autoridade coatora é um agente público, pode, tanto quando ele transgride, né? Quando ele viola, certo? Atos vinculados, né? Porque se ele viola um ato vinculado, isso é direito administrativo, tá? Ele comete uma ilegalidade. E também quando ele viola a discricionariedade dele, ato discricionário, ok? Então, conceder-se habeas corpus, que a gente já vai conceituar, é uma ação constitucional, um recurso de natureza penal, já a gente chega aqui, tá? Mas conceder-se-á esse habeas corpus sempre que alguém, esse alguém aqui, pessoa física, tá bom? Esse alguém aqui, pessoa física, não pode aqui ser pessoa jurídica. Quem é esse alguém que vai sofrer ou ameaça ou violação efetiva da liberdade de locomoção? Pessoa física, tá? A gente vai olhar aqui já que o paciente tem que ser pessoa física. Alguém sofrer ou é o liberatório, a pessoa já está presa, ok? Ou se achar ameaçado de sofrer, ainda está na iminência de ser preso de forma abusiva ou ilegal, então habeas corpus preventivo. Violência ou coação em sua liberdade de locomoção, está aqui o objeto jurídico do HC. O habeas corpus protege o quê, certo? O que o habeas corpus protege? A propriedade, a informação, a intimidade, não, a liberdade de locomoção. Tanto que a gente vai ver ainda nessa aula
que, por exemplo, não cabe habeas corpus para trancar impeachment, processo de impeachment, porque o processo de impeachment, ao final, é um processo político-administrativo, ao final ele não vai desencadear uma pena privativa de liberdade, ele vai desencadear o quê? Perda do cargo e inabilitação para as funções públicas por um determinado período de tempo, ok? Então, por exemplo, não vai caber habeas corpus para trancar processo de impeachment e qualquer outro processo que não ameace ou viole a liberdade de locomoção, tá bom? Então, fizemos aqui a primeira análise, vamos lá. Conceito, agora sim. Habeas corpus é ação, ok? É uma ação constitucional, porque é prevista na Constituição, tá? Então, eu vou colocar aqui, olha. É uma ação constitucional, porque é prevista na Constituição, tá bom? Mas é uma ação cabível para assegurar o quê? O direito de locomoção, certo? Tá? Quando violado por ilegalidade, a gente já explorou isso, ou abuso de poder, ok? Aí eu coloco aqui um outro conceito, ação ou recurso, porque pode ser que o habeas corpus seja usado como recurso numa ação penal ou como uma ação autônoma, tá? Constitucional, já tinha anotado aqui em cima, nem percebi, nem lembrava que eu tinha anotado aqui embaixo para você, de natureza penal. Por quê? Porque usa o rito processual penal. Não interessa quem é a autoridade coatora, quem é o impetrado, quem é o impetrante. O rito processual do habeas corpus é sempre o rito do CPP, certo? O rito do Código de Processo Penal, por isso que é uma ação constitucional de natureza penal. Vamos seguir? Objeto jurídico protegido pelo habeas corpus, a liberdade de locomoção. A gente já sabe disso. Quando? No caso de ameaça, aí a gente tem o HC preventivo, ok? E no caso de violação, aí a gente tem o HC, ainda há pouco eu escrevi liberatório, agora eu vou colocar repressivo. São sinônimos, ok? Se o HC preventivo é uma ação ou recurso, tá? Então, tem impetrante, impetrado, contraditório, ampla defesa, oitiva do Ministério Público, tem todo o trâmite. Só que aqui eu só estou vendo o artigo 5º, então eu não vou explorar esse trâmite processual. Mas vou colocar aqui para você o seguinte, olha. Caso o juiz defira o HC preventivo, vai ser expedido chamado salvo-conduto, ok? Que é a ordem judicial de soltura, aliás, de manutenção da liberdade de locomoção. Soltura não, manutenção da liberdade de locomoção. Por que não é soltura? Porque ele não está preso, ele está só ameaçado. E esse aqui é só o preventivo. Aí aqui, certo? No habeas corpus repressivo, caso seja concedido, aí sim tem o alvará de soltura. Ok? Agora vamos lá para os sujeitos, tá? Impetrante, meu amigo, é o polo ativo, ok? Impetrante é o polo ativo da ação e impetrado é o polo passivo da ação. Então, é como se a gente tivesse aquele triângulo processual, a tríade processual, o autor e o réu, o impetrante, o impetrado, o polo ativo, o polo passivo, o requerente, o requerido, enfim, as nomenclaturas vão mudando, tá? Então, eu coloquei autor e réu aqui porque são os nomes mais comuns da gente raciocinar, mas no habeas corpus a gente usa impetrante e impetrado. Então, o impetrante ajuiza perante o juiz um habeas corpus, certo? Contra o impetrado, tá bom? Polo ativo e polo passivo. Eu vou colocar aqui passivo e ativo, tá? Então, o juiz ele vai julgar o habeas corpus impetrado pelo polo ativo, pelo impetrante. Quem pode ser impetrante? Está aqui, meu amigo. Qualquer pessoa. Olha aqui para mim, na tela está pequenino, mas dá para olhar. Qualquer pessoa física ou jurídica, uma empresa pode impetrar um habeas corpus em favor de uma pessoa física.
Pode o Ministério Público, que nem pessoa é. O Ministério Público é órgão, é ente despersonalizado, mas tem capacidade processual e pode impetrar um habeas corpus, afinal de contas, o Ministério Público é fiscal da lei. Se há uma prisão ilegal, o Ministério Público pode e deve agir, ok? Então, qualquer pessoa pode ser impetrante. Quem pode ser impetrado? Qualquer pessoa. É comum a gente pensar que o impetrado, ou seja, quem prendeu, quem mandou prender, quem está ameaçando de prender, é uma autoridade pública, um delegado, um auditor da Receita, um ministro, um juiz. É comum a gente pensar isso. E a maioria dos casos de habeas corpus, quando há ameaça ou violação da liberdade de locomoção do sujeito, quem é o impetrado é a autoridade pública. Mas eu pergunto, e se for um particular que viole a liberdade de locomoção de alguém, eu posso me proteger contra o particular? Ora, se eu posso me proteger contra um juiz que tem autoridade, como é que eu não posso me proteger, por exemplo, contra o síndico do condomínio, que está cerceando a minha liberdade de locomoção dentro do condomínio porque eu estou inadimplente? Ora, se eu estou inadimplente, há meios judiciais de cobrar essa dívida e não cercear a minha liberdade de locomoção. Entendeu? Então, quem pode ser o impetrado? Quem pode ser a chamada, entre aspas, autoridade coatora? Tanto o poder público, a autoridade pública, quanto o particular. Entendeu? Então, aqui qualquer pessoa quer dizer qualquer pessoa. Agora, o paciente, quem é o paciente? Vou tentar fazer um desenho bem aqui, tá? O paciente não é para rir, tá? Por favor. O paciente é aquele sujeito que está atrás das grades, ok? É aquele que está preso ou ameaçado de ser preso. Então, vou colocar aqui. O paciente é aquele que está preso ou ameaçado de ser preso. E no habeas corpus, o paciente ele vai ser o beneficiário, ok? O beneficiário do HC. Ele é aquele em favor de quem se pede a liberdade de locomoção. Então, o impetrante pede para o juiz a soltura do paciente que foi preso ou ameaçado de ser preso por ordem do impetrado. Entendeu o raciocínio? Vamos colocar um exemplo. Vamos imaginar que eu fui presa e você viu a minha prisão foi totalmente abusiva, sem mandado de prisão, enfim. E aí você sabe qual foi o delegado que determinou, você é um cidadão comum, certo? Não é advogado, até porque não precisa de advogado para ajuizar um habeas corpus. Você viu a prisão e você sabe que foi por ordem do delegado fulano de tal. Você pode ser o impetrante, ajuizar um habeas corpus em meu favor, pessoa física, que sou a paciente no habeas corpus, contra o delegado fulano de tal, da 14ª DP, por exemplo, chutei um número qualquer aqui, certo? Que é a autoridade coatora e vai ser impetrado. O juiz vai ouvir as duas partes, vai ouvir o Ministério Público, vai fazer, certo? O rito é sumário do habeas corpus, isso é direito processual penal, eu já disse que eu não vou aprofundar aqui, mas o juiz vai decidir. Se eu tiver ameaçada apenas, se fosse um habeas corpus preventivo, salvo conduto, mantém a liberdade de locomoção. Se eu já estou presa, certo? Se eu já estou com a minha liberdade de locomoção violada, aí é alvará de soltura. Ok. Então, vamos lá. Assim, habeas corpus e o militar. Olha só. Aqui, a gente não citou genericamente o habeas corpus com as suas características impetrante e impetrado, só que existe uma questão do habeas corpus em relação ao militar. Olha só. É importante frisar que não cabe habeas corpus nas punições disciplinares militares. Olha só, vamos primeiro falar aqui da regra. A regra é a liberdade de locomoção. Isso a gente já viu em outra aula, tá? Artigo 5º eu separo para você, a gente já viu em outra aula. Aí a exceção, né? Salvo quando a prisão civil do alimentante que não presta alimentos,
que inclusive é o artigo 5º, inciso 67, ou seja, o inciso anterior ao do habeas corpus, então não tem nem como você ficar perdida ou perdido estudando isso. Dá um pause nesse vídeo, pega a tua Constituição, ou abre uma aba aí no teu computador, certo? Entra no site do Planalto, certo? Pega a Constituição, olha o artigo 5º, inciso 67. Olhou? Beleza? Já sabe que teve a mutação constitucional, a súmula vinculante 25, tirou a prisão do infiel depositário, né? Lembra disso que eu já trabalhei com isso nas aulas anteriores. Agora só sobrou o quê? O alimentante que, de maneira voluntária e inexcusável, não presta alimentos, tá? Eu resumi aqui. Essa é a única prisão civil. E ainda tem prisão penal, tá? Salvo prisão civil do alimentante e prisão penal. Aí a prisão penal tem a prisão em flagrante delito e tem a prisão por ordem judicial. Tudo bem aqui? Esse caminho aqui é para o civil. É para mim, que sou civil. Eu não sei você, do outro lado aí da tela, se você é civil, tá? Pode ser que você seja, pode ser que não, aí não tem como saber, tá? Mas, enfim, para o civil é esse caminho aqui que a gente já conhece de outras aulas, certo? E que eu anotei aqui de vermelho para você. Já o militar, ele tem um tratamento diferente. Agora sim eu vou ler. É importante frisar que não cabe habeas corpus nas punições disciplinares militares, conforme os dispositivos dos artigos 42, parágrafo 1º, que fala do militar estadual, certo? E 142, parágrafo 2º, que fala das Forças Armadas, né? Fala da PM e Forças Armadas. Não cabe HC para julgar o mérito, olha só, o mérito das prisões militares. Quando a Constituição fala, no 42 e no 142, ela não fala esse detalhe do mérito. Ela fala só que não cabe habeas corpus nas prisões militares. Por quê? Porque, presta atenção, o militar, na prisão militar, por indisciplina militar, ele é preso, às vezes, sem ter cometido um crime. Então, não é prisão em flagrante. E ele é preso por ordem de uma autoridade militar, que não é juiz. Então, ele não pode alegar isso aqui, que a regra é a liberdade de locomoção e só pode ter prisão... Porque, olha aqui, essa prisão civil do alimentante, ela é civil, mas ela é por ordem judicial. Essa aqui é por ordem judicial. E as prisões penais aqui, a prisão penal, ela é ou por ordem judicial, num processo penal, né? Ou em flagrante delito. Ok? Delito. Entendeu? Então, o militar que é preso por indisciplina militar, que às vezes não é um crime, ou seja, não está em flagrante delito, e quem determinou a prisão não foi um juiz, foi o superior hierárquico, ele não vai poder alegar o que eu anotei aqui de vermelho para dizer que a prisão dele está ilegal, que ele vai ajuizar um habeas corpus. Entendeu? Por isso é que a gente lê na Constituição, no 42 e no 142, que não cabe habeas corpus nas prisões militares. Mas presta atenção. E se esse militar foi preso, foi determinada a prisão por um ato, certo? Que é indisciplina militar, mas que na legislação militar não cabe prisão. Ou até cabe, mas a prisão é de um dia só e ele já está há 10 dias preso. Essa prisão é legal? É? Não. Ou então, vamos imaginar que esse militar cometeu uma indisciplina militar passível de prisão, só que vamos imaginar que ele seja um soldado e pelos estatutos militares lá, eu até já dei aula de legislação militar, né? Mas não lembro de cabeça aqui. E a legislação ela é bem ampla, é muito grande. As partes que eu dei não eram essas partes de punições, era mais a estrutura do STM, do Superior Tribunal Militar. Mas, enfim, vamos lá. Vamos imaginar que, por exemplo, é um soldado cometeu determinada indisciplina militar que cabe prisão, mas o que acontece? Quem tem que apurar é o tenente e quem tem que punir é o capitão. Vamos imaginar que há uma hierarquia para apurar a indisciplina, um processo administrativo, e uma outra hierarquia, uma outra patente mais acima para punir. E aí o tenente, que é competente para apurar, apurou a indisciplina e puniu.
foi super eficiente, quis facilitar a vida do capitão. A autoridade incompetente esse tenente. Incompetente não no sentido de não ter competências, habilidades para aquilo. Ele até tem habilidade, mas ele não faz parte do conjunto de atribuições previstas na lei para ele. Então, quando a prisão não é prevista na legislação ou quando a autoridade é incompetente, cabe habeas corpus, entendeu? Cabe, porque não se está atribuindo ali um julgamento, o juiz que vai analisar esse habeas corpus não está julgando o mérito, mas está julgando uma ilegalidade, e aí a ilegalidade não pode ser furtada, certo? Da apreciação do Poder Judiciário, ok? Vamos seguir, olha aqui. Os militares podem ser presos, eu deixei tudo anotadinho aqui para você, porque ninguém vai ficar aqui sem essa explicação detalhada. Os militares podem ser presos por determinação dos seus superiores hierárquicos, sem depender de ordem judicial. E, em tese, por indisciplina militar, que nem sempre é tipificada como crime. Então, não dá para usar aquela exceção que a gente usa para o civil, que a pessoa só pode ser presa ou em flagrante delito, crime, ou por ordem judicial, num processo penal, ou aquela prisão do alimentante, que é um processo civil, mas tem que ser ordem judicial. Não pode ser usada essa argumentação para o militar, ok? Agora vamos lá. Todavia, a doutrina e a jurisprudência indicam que o habeas corpus é remédio hábil, o habeas corpus é remédio hábil para questionar prisões militares ilegais, por exemplo, por ilegalidade da aplicação da penalidade, ok? Ou por incompetência da autoridade que determinou a prisão. Tá vendo aqui? Então, as duas situações são... Será para ser um asterisco, tá? Estou com 1000 pontas, mas tá bom. A doutrina e a jurisprudência reconhecem que, apesar de a Constituição afirmar que não cabe habeas corpus nas prisões militares, porque a prisão militar não necessariamente é em flagrante delito e não necessariamente é uma ordem judicial de prisão, não cabe habeas corpus para julgar o mérito nessas situações, mas os militares presos de maneira ilegal, porque houve uma ilegalidade na aplicação da penalidade, ou houve uma incompetência da autoridade que puniu, essas situações elas são asseguradas na jurisprudência e na doutrina, que vão complementar como fonte do direito a interpretação da Constituição, e cabe, sim, habeas corpus nessas duas situações. Caindo em prova, você marque que cabe, mas não cabe ao juiz julgar o mérito. Ele só vai o quê? Ele só vai julgar ali a ilegalidade na aplicação da penalidade, por conta de não previsão na legislação, ou a incompetência da autoridade que aplicou a penalidade por não previsão também na legislação. Tá bom? Ok, joinha aqui. Então, vamos seguir. Habeas corpus para trancamento de ação penal. Cabe habeas corpus para o trancamento de ação penal ou de inquérito policial. Por quê? Porque tanto a ação penal quanto o inquérito policial podem ensejar em prisão, certo? Se há o risco de prisão, se há o risco da ameaça ou violação à liberdade de locomoção, a gente tem o cabimento do habeas corpus, tanto como uma ação autônoma, quanto um recurso numa ação já existente, ok? Sem mistério aqui, tá? É possível e a gente desenvolve isso em processo penal, você desenvolve isso em direito processual penal. Vamos lá para outra questão? Habeas corpus para trancamento de impeachment. Eu já tinha adiantado, não cabe habeas corpus para trancamento de impeachment. Por quê? Porque não há penalidade que alcance a liberdade de locomoção. Ok. O impeachment vai ter o quê? Perda do cargo, a pena aplicada quando é
decidido o impeachment, né? Perda do cargo com inabilitação para as funções públicas por um período de 8 anos, ok? Isso previsto para o presidente da República na Constituição. Só fazendo um comentário, o impeachment da presidente Dilma, ele teve uma decisão inusitada, houve um fatiamento da decisão, certo? E ela não teve a inabilitação para as funções públicas pelo período de 8 anos. O impeachment do Collor teve, certo? Conforme a Constituição, o da Dilma não teve. A gente entende que o caso da Dilma foi um caso de... E há, no julgamento do impeachment, que é o Senado que julga, quem preside o julgamento é o presidente do Supremo, tá? Há um entendimento que houve ali uma mutação constitucional, uma alteração informal da Constituição. Para a gente não dizer que foi uma desobediência, a gente vai dizer que foi uma mutação constitucional, tá? Na verdade, o entendimento dos autores de direito constitucional é que houve uma mutação. Vamos lá? E aí a gente vai para... o dispositivo da súmula 690, que foi superada, tá? Isso aqui é interessantíssimo. Habeas corpus contra a decisão de turma recursal. Deixa eu te explicar como é que é. Deixa eu fazer aqui um desenho rapidinho. Isso aqui é o desenho do organograma do Poder Judiciário. Está aqui o Tribunal de Justiça. Abaixo do Tribunal de Justiça, você tem o juiz, tá? Paralelo ao juiz, você tem o juizado especial. Aí tem juizado especial civil e juizado especial criminal. Eu vou colocar aqui o GCRIM, né, que a gente chama de GCRIM, que é o juizado especial criminal. Nem todo lugar chama GCRIM, tá? Então, aqui. O juizado especial, ele tem competência para julgar causas cíveis de menor valor ou causas penais de menor potencial ofensivo, tá? Pena máxima não superior a 1 ano, não superior a 2 anos, dependendo da lei e da esfera que você está aplicando. Isso é direito processual civil ou processual penal. Então, não está na Constituição isso, não. Só está a estrutura do judiciário. Então, está aqui. A segunda instância do juizado especial, vamos ver se eu consigo, eu deixei muito pequeno aqui, é a turma recursal. Vou deixar assim, porque não deu para fazer 2 linhas. A segunda instância. Aí tem uma discussão se a turma recursal está no mesmo nível do TJ ou não, mas a maioria dos autores, né, dos doutrinadores, entendem que ela não está no mesmo nível do TJ. Não seria uma segunda instância por natureza, porque a turma recursal é formada por juízes de 1º grau, tá? A turma recursal é formada por juízes de 1º grau. O mesmo juiz aqui do juizado especial e o mesmo juiz aqui do juízo civil ou criminal comum, entendeu? Então, por isso que eu desenhei ela aqui num nível intermediário. Você viu que ela ficou tipo nesse nível aqui, tá entendendo? Então, qual era o entendimento da súmula 690 do Supremo? É que quando a turma recursal negava a liberdade de locomoção, o recurso não era para vir para cá. Aí, deixa eu terminar de escrever aqui. STJ e STF. Tem toda uma explicação, tá? Por que a súmula entendia dessa forma. Eu não vou explicar aqui para você, porque esse é um assunto que eu explico em Poder Judiciário. Tá? Eu vou me estender muito aqui, vou desviar o assunto. E eu só quero que você saiba que essa súmula foi superada. Então, qual era o entendimento antes? O entendimento anterior, deixa eu só mudar a cor da canetinha aqui rapidinho. O entendimento anterior era que quando o habeas corpus, quando a liberdade de locomoção fosse violada aqui, certo? O recurso não poderia vir para o TJ, porque, na verdade, esse judiciário aqui do juizado especial, ele é para desafogar esse caminho aqui. Se você joga direto para o TJ, você, tipo, o engarrafamento, criaram uma outra avenida aqui, vamos imaginar, certo? Isso aqui como se fosse uma avenida. Quando chega bem aqui no gargalo, volta para cá.
Era o entendimento, não podia. Então, só podia ter recurso direto para o STF. Era o entendimento da súmula 690. Só que essa súmula 690, deixa eu mudar a cor da canetinha aqui, ela foi... Não, deixa de preto. Ela foi o quê? Superada, ok? E aí, o que acontece? O entendimento que a gente tem hoje... Só um instante, que eu vou deixar isso aqui tudo colorido. O entendimento que a gente tem hoje é que, quando a liberdade de locomoção é violada, o recurso é para o Tribunal de Justiça Local. Está aqui, olha. Habeas corpus contra a decisão de turma recursal, a competência é do Tribunal de Justiça. Então, vem aqui, certo? Juízo de primeiro grau... Tá? Pode começar aqui para a turma recursal, que são juízos de primeiro grau, e se ainda há violação, ou se começou a violação da liberdade de locomoção aqui, o recurso vai para o TJ, que é composto por desembargadores, que são juízos de segundo grau. O desembargador, a gente diz que é um juiz de segundo grau, ok? Então, houve a superação da súmula 690 do STF, essa súmula que era do STF, tá bom? Não erra isso mais, não, por favor? Então, a gente fecha aqui, deixa eu só confirmar, deixa eu só confirmar aqui, a gente, fecha, vou dar um stop aqui, a gente fecha o tema habeas corpus, você vai clicar na próxima aula que eu já vou falar para você de habeas data. A nossa ordem de remédios constitucionais não vai ser nem aquela ordem pelos incisos, não, vai ser pela ordem didática, né, que fica mais lógico. Habeas corpus, depois habeas data, depois de ver esses dois a gente vai ver mandado de segurança, depois mandado de injunção, depois ação popular. Esses dois aqui não tem muita importância a ordem, não, mas esses três é importante, porque o mandado de segurança você vai ver que ele tem uma natureza residual. Primeiro eu tenho que excluir a possibilidade do habeas corpus e do habeas data. Por isso que eu trabalho nessa ordem, porque é uma ordem didática, tá bom? Então clica na próxima aula que a gente já tem habeas data. Tchau, tchau.